Século XIX. Coroação de Nossa Senhora Aparecida. Foi sob a inspiração de Dom Joaquim Arcoverde, arcebispo do Rio de Janeiro, primeiro cardeal do Brasil, que surgiu a proposta da coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O tema foi sugerido em 1901, na primeira Conferência dos Bispos da Província Meridional do Brasil, realizada em São Paulo. O pedido foi aceito pelo Papa Pio X e a solenidade marcada para 8 de setembro de 1904. Pela primeira vez, o santuário reuniu cerca de 15.000 pessoas, 12 bispos e centenas de sacerdotes para a coroação da imagem. A missa aconteceu na Praça do Santuário, presidida pelo núncio apostólico Dom Júlio Tonti. O bispo de São Paulo, Dom José de Camargo Barros, foi quem coroou a imagem. Inclusão de ritos dedicados a Nossa Senhora Aparecida durante a celebração. Em 2 de março de 1906, o Papa Pio X concedeu a realização de missa e ofício dedicados a Nossa Senhora Aparecida. Isto é, foram introduzidos textos no missal e no breviário da Igreja. A licença anterior, concedida por Leão XIII em 1895, fixava as celebrações da festa somente no primeiro domingo de maio, sem missa e ofício próprio. Além dos textos religiosos, algumas colaborações de leigos foram incorporadas à devoção do santuário, como a canção Viva a Mãe de Deus e Nossa, hino da Romaria, que comemorou o primeiro aniversário da coroação da imagem, composta pelo conde José Vicente de Azevedo. Em 1908, Dom Duarte Leopoldo e Silva pediu e conseguiu o título e o privilégio de Basílica Menor para a Basílica Velha. A dignidade foi concebida por Pio X em 29 de abril de 1908 e executada com a sagração do templo por Dom Duarte no dia 5 de setembro de 1909. Em 1925, o Papa Pio XI concedeu aos fiéis que visitassem o santuário de Nossa Senhora Aparecida os privilégios de indulgências plenárias, e aos sacerdotes que acompanhassem as peregrinações foi autorizada a celebração de missa votiva solene no altar da imagem para favorecer a piedade e a devoção dos fiéis. A criação do município de Aparecida. A autonomia do distrito de Aparecida à cidade de Guaratinguetá aconteceu no final da década de 1920. Em 1925, o deputado Rangel Camargo, com o argumento de que a população de Aparecida já ultrapassava 10.000 habitantes, número mínimo exigido para a emancipação, submeteu o projeto 34 ao Legislativo, ainda sem parecer favorável. Com o apoio do presidente do Estado, Júlio Prestes, o projeto foi reapresentado e aprovado. Em 7 de dezembro de 1928, a Lei 2312 criou o município de Aparecida. A data escolhida para essa cerimônia foi o dia 8 de setembro de 1929, marca do jubileu de 25 anos da coroação da imagem de Aparecida. A solenidade foi acompanhada pelo 2º Congresso Mariano, 5 a 7 de setembro, convocado para exaltar os conhecimentos de Maria Santíssima e tornar Nossa Senhora Aparecida a padroeira do país. A Mãe Aparecida e o título de padroeira do Brasil. Foi durante o Congresso Mariano que o líder do episcopado brasileiro, Dom Sebastião Leme, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, apresentou aos bispos a proposta para pedir à Santa Sé que declarasse Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil. A declaração aconteceu em julho de 1930 pelo Papa Pio XI. No final de 1930, Dom Sebastião Leme
tomou a iniciativa de realizar uma festa para a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. A grande manifestação popular foi organizada para acontecer no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio de 1931. Em um trem especial e enfeitado, a imagem foi conduzida para o Rio de Janeiro, saindo de Aparecida. Era a primeira vez desde 1889 que a imagem saía de seu santuário. Mais de 1 milhão de fiéis aguardavam no Rio de Janeiro para participar da celebração. Em São Paulo, uma noite de Nossa Senhora. Em 1945, a imagem de Nossa Senhora saiu do Santuário de Aparecida para participar da concentração popular Noite de Nossa Senhora. A imagem foi recebida pelo arcebispo de São Paulo, Dom Carmelo Mota, no dia 14 de julho na Praça da Sé, para participar de uma vigília. O atentado à imagem de Aparecida e sua restauração. Até 1946, a imagem permaneceu no estado em que foi encontrada, com o pescoço quebrado e sem as partes laterais do cabelo, que pendiam até os ombros. Nesse estado, a imagem sempre ficou exposta no nicho do santuário para a veneração dos fiéis. No ano de 1946, o reitor do santuário, Padre Antônio Pinto de Andrade, pediu ao padre Alfredo Morgado que tentasse consertá-la. No dia 29 de maio daquele ano, ele retirou a imagem do nicho e a levou para o convento, onde passou o dia no trabalho de restauro da imagem. Além de colar a cabeça ao tronco, acrescentou as partes laterais do cabelo. Usou para isso uma massa preparada com raspas de peroba e cola. Esse trabalho não teve duração, pois a massa se deteriorou pelo calor das lâmpadas do nicho. Padre Antão Jorge, então reitor do santuário, pediu em 1950 a outro confrade, o padre Humberto Peroni, que estudasse outra possibilidade de restaurar a imagem. Foi utilizada então massa de cimento, reforçando com um pino de alumínio a junção da cabeça ao tronco, repondo também o cabelo. Esse trabalho foi duradouro e resistiu até o atentado de 1978. A construção do novo santuário. A primeira ideia de construção surgiu em 1917, por ocasião das celebrações do bicentenário do Encontro da Imagem. O projeto tomou forma ainda sob o arcebispado de Dom Duarte Leopoldo e Silva, em São Paulo, mas sua realização estava condicionada à conclusão das obras da Catedral da Sé. O acordo com 9 proprietários de lotes no Morro das Pitas, em Aparecida, foi fechado no começo do mês de setembro para a construção do novo santuário. Simbolicamente, o local das futuras obras recebeu, dia 8, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A solenidade de lançamento da pedra fundamental do novo santuário teve a participação do clero e de autoridades civis em 10 de setembro de 1946. Porém, na madrugada, ela foi roubada. Em agosto de 1954, com a plataforma da construção e a canalização do córrego da Ponte Alta, que passava aos pés do Morro das Pitas, foi renovado o ato da bênção da pedra fundamental. O cardeal Dom Giovanni Piazza celebrou a missa às 10h30. Após a missa, o padre Antão Jorge, vigário da Basílica, presidiu a bênção e o lançamento da nova pedra fundamental. O projeto da nova basílica foi encomendado pelo cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota em setembro de 1947 ao arquiteto Benedito Calixto de Jesus. A estrutura e os cálculos do concreto armado eram do engenheiro civil Paulo Franco Rocha. O início efetivo da construção ocorreu em 11 de novembro de 1955. A primeira missa no local aconteceu no dia 11 de setembro de 1946, presidida pelo cardeal Mota.
O primeiro atendimento aos romeiros foi em 21 de junho de 1959. As atividades religiosas no santuário, em definitivo, passaram a ser realizadas a partir do dia 3 de outubro de 1982, quando aconteceu a trasladação da imagem de Aparecida da antiga basílica para a Basílica Nova. Na manhã do dia 3, o arcebispo de Aparecida, Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, fez a entrega do templo à Basílica Velha de Aparecida ao redentorista vigário da cidade, Padre Eupídio Tabarro Dalbó. A imagem de Aparecida foi embarcada num carro do Corpo de Bombeiros e levada em cortejo pela cidade até o altar montado na esplanada do santuário para uma celebração eucarística. No final da cerimônia, a imagem foi entronizada definitivamente em seu trono na Catedral Basílica de Aparecida, facilitando a circulação dos romeiros de outros estados. O Santuário de Aparecida foi beneficiado com a conclusão de uma grande obra rodoviária na região sudeste. Em janeiro de 1951 foi inaugurada a nova rodovia Rio-São Paulo, a rodovia Presidente Dutra, que substituiu a antiga ligação em funcionamento desde 1928. Primeiro Congresso da Padroeira em São Paulo. Na reunião inaugural da Comissão Permanente da CNBB, em 1952, o cardeal Mota dirigiu ao clero e ao povo uma convocação para o primeiro Congresso Mariano da Padroeira do Brasil para o ano de 1954, coincidindo com o Congresso Mariano Nacional, edição do Jubileu de Ouro da Coroação, comemorados a cada 25 anos desde 1904, e das festividades do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida participou do Congresso da Padroeira no Brasil desde a abertura 4 até o dia 7 de setembro, quando numa grande solenidade deixou São Paulo para encerrar os festejos em Aparecida. Criação da Arquidiocese de Aparecida. A paróquia de Aparecida foi elevada à arquidiocese pelo Papa Pio XII em 19 de abril de 1958 e instalada solenemente pelo núncio apostólico Dom Armando Lombardi em 8 de dezembro, no recinto do novo santuário ainda em construção. Sob os limites territoriais da arquidiocese ficaram Aparecida, Guaratinguetá e Lagoinha. Depois vieram Roseira, em 1965, e Potinha, em 1995, como municípios emancipados. Construção da Passarela da Fé entre a Basílica Velha e o Santuário Nacional. Para melhorar o acesso dos peregrinos no trajeto entre as duas basílicas, o santuário conseguiu o apoio do governo federal para a construção de uma passarela. A ideia foi lançada em 13 de julho de 1969, numa visita do então ministro dos Transportes Mário Andreasa à Aparecida. Em 7 de agosto de 1999, foi assinado por Andreasa e pelo então presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, o decreto-lei que alterava o Plano Nacional de Viação. No artigo 1º, era constituída a BR-488, a ligação da BR-116 ao Santuário Nacional de Aparecida. A Passarela da Fé foi construída pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, DNER. A ponte foi inaugurada em 19 de dezembro de 1971 pelo ministro dos Transportes, tendo como presidente da República Emílio Garrastazu Médici. O santuário recebe a primeira rosa de ouro do Papa Paulo VI. Em 1967, por ocasião dos festejos dos 250 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o santuário recebeu uma rosa de ouro, uma distinção outorgada pelo Papa a pessoas, cidades ou centro de devoções, como prova de estima. A concessão da Rosa de Ouro foi anunciada pelo próprio Papa Paulo VI aos jornalistas brasileiros que acompanhavam a comitiva presidencial na viagem de Costa e Silva a Roma em 5 de janeiro do mesmo ano.
A rosa foi abençoada pelo Papa no dia 5 de março de 1967. No dia 15 de agosto, a rosa foi entregue ao santuário pelo legado papal cardeal Cicognani ao cardeal arcebispo Dom Carlos Carmelo de V. Mota. Papa João Paulo II visita o Santuário Nacional e concede título de Basílica Menor. Papa João Paulo II esteve no Brasil no ano de 1980 e no dia 3 de setembro visitou a cidade de Aparecida. Na ocasião, consagrou e concedeu o título e benefícios de Basílica Menor ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Como recordação de sua visita, o Papa doou o mosaico dos 4 evangelistas e do Cordeiro, que está instalado na Capela do Santíssimo. Igreja de Monte Carmelo, Basílica Velha, Patrimônio Histórico. A Basílica Velha foi oficialmente tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, em 18 de abril de 1982. Além do secretário de Cultura, estiveram presentes os membros da família real, o príncipe Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança e seu filho Dom Francisco. Veículos de comunicação. Em 1900, o bispo diocesano de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga, aprovou a publicação pelos religiosos redentoristas do jornal Santuário de Aparecida. O primeiro exemplar circulou com 8 páginas em 10 de novembro. Em 8 de setembro de 1951, nasce a Rádio de Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de evangelizar através das ondas radiofônicas. A emissora é apoiada por seus inúmeros ouvintes que, abraçando o ideal da comunicação, tornam-se representantes e associados do Clube dos Sócios, projeto iniciado em 7 de setembro de 1955. Em abril de 2002, foi criada a revista Aparecida para ser um grande instrumento de comunicação e amizade entre os devotos de Nossa Senhora e o Santuário Nacional. Para o público infantil, foi criada em 2006 a revista Devotos Mirins, aproximando ainda mais as crianças a Mãezinha Aparecida. Com a necessidade de conversar com todas as fases da vida, criaram em outubro de 2016 a revista Jovens de Maria. No dia 8 de setembro de 2005, o Santuário Nacional e a Fundação Nossa Senhora Aparecida celebram a inauguração da TV Aparecida. Em 2010, no esforço conjunto para melhorar ainda mais a evangelização, a Unidade Redentorista de São Paulo, o Santuário Nacional e a Fundação Nossa Senhora Aparecida inauguram o portal a12.com. O ano de 2007 foi marcado pela visita do Papa Bento XVI. A visita do Papa Bento XVI aconteceu durante a 5ª Conferência Geral Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, no ano de 2007. A viagem ao Brasil foi realizada no período de 9 a 13 de maio. Na programação do Papa estava confirmada a cerimônia de canonização do Frei Antônio Santana Galvão em São Paulo. O pontífice retribuiu com uma rosa de ouro, segunda oferta pelo Vaticano ao Santuário Nacional. A primeira rosa de ouro foi presenteada em 1967 pelo Papa Paulo VI por ocasião do jubileu dos 50 anos de Encontro da Imagem. Papa Francisco mobiliza milhares de devotos da Mãe Aparecida no Santuário Nacional. O Papa Francisco também garantiu sua passagem no Santuário de Aparecida. Entre os dias 22 e 28 de julho de 2013, o Santo Padre esteve no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e incluiu em sua programação uma visita ao Santuário de Aparecida. O Papa rezou diante da imagem, celebrou a missa, abençoou os fiéis, visitou o Seminário de Bom Jesus. Durante a Santa Missa, Dom Raimundo Damasceno, então cardeal arcebispo de Aparecida,
ofereceu uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida esculpida em madeira, produzida por um artista do Vale do Paraíba. O Papa beijou e apresentou aos fiéis como retribuição. Francisco ofereceu um cálice ao Santuário Nacional. 300 anos de bênçãos. O Santuário de Aparecida viveu uma grande festa em 2017, com as celebrações e homenagens pelos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul, em 1717.